Olá, então no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o movimento metal, que aí nós vamos ver quais são as emoções e o que ele influencia no nosso corpo. E aí, no movimento metal, é bem interessante documentar primeiro que aqui no Brasil é mais conhecido como elemento metal. É que na tradução a gente entende que como movimento ele consegue explicar melhor não só a característica energética, mas a comportamental e quais os órgãos relacionados com este movimento também. É bem interessante que quando a gente olha para este movimento, não há muita comparação com outras culturas, que normalmente falam de 4 elementos, né? Como o metal ele é bastante relacionado com a medicina chinesa, então eu vou deixar mais esmiuçado, ok? Quando nós pensamos nos 5 movimentos, então, o elemento metal ele vem logo depois do movimento terra, e é por isso que então eu primeiro gravei para o movimento terra e agora sequencialmente para o metal. Ele é um elemento bastante introspectivo, ele tem um movimento em contração. E quando a gente pensa neste movimento na natureza, que era o que os chineses faziam bastante, né, quando estavam organizando todos esses pensamentos, esses questionamentos, eles começaram a perceber que o metal era algo raro e precioso. A gente começa então a perceber e a prestar atenção que isso foi desenvolvido antes mesmo da descoberta de vários metais, que os chineses descobriram vários metais. Mas eles já perceberam que havia dentro da Terra algo bastante valioso e difícil de encontrar. Então este movimento, ele representa isso em nós também, né? Se nós formos percebendo que existem alguns metais no nosso organismo, mas que eles precisam estar em pequena quantidade, a gente vê como isso é valioso também dentro de nós. O movimento metal, ele gera o movimento água. É bem interessante isso em nós também, que os nossos metais, eles estão justamente em pequena quantidade no nosso organismo e uma das funções disso acontecer é para que movimente a água no nosso corpo, para que a gente tenha uma regulação hídrica também de forma satisfatória. É interessante que na natureza é o metal e aí as grandes rochas, né, que possuem mais metais, que encaminham a terra para a superfície. Então são os metais do nosso corpo também que fazem com que a gente elimine a quantidade suficiente de água. E aí então em acupuntura e aí nos alimentos também, nessa visão chinesa, a respeito dos metais que a gente vai olhar numa terapia quando a gente quer promover o desinchaço de alguém, por exemplo. Uma coisa que é bastante interessante para o movimento metal é no seu comportamento e na sua emoção, que aí precisa também desenvolver uma abertura de crenças no que é tristeza aqui pra gente na nossa cultura, porque seria o pesar, seria o luto e aí a própria tristeza que eu comentei, que estariam relacionados com o movimento metal. Para esta cultura, o pesar, ele é simplesmente algo que eu entro em contato mais íntimo, então ele traz essa ideia de maior intimidade para que eu consiga entender e sentir com mais propriedade o porquê daquele pesar. Então, por que será que eu estou apegada a algo que terminou, por exemplo? Porque na teoria, nós sentimos pesar ou tristeza quando nós entendemos que algo acabou. Primeiro que para a medicina chinesa, e aí principalmente para o taoísmo vinculado a este aspecto comportamental, não existe término e não existe tristeza no sentido de perda. Nós não perdemos absolutamente nada, nós só transmutamos de uma situação a outra, nós só mudamos de uma condição para outra. E aí está a grandeza deste movimento metal, ele mostra justamente isso, nós não perdemos nada. Então nós nos desapegamos de uma situação que não faz mais sentido acontecer para que outra possa tomar lugar. E aí então
a gente teria um avanço deste elemento aonde nós poderíamos nos permitir, neste estado de contração, estarmos mais centrados e aí partirmos para o próximo critério, para o próximo estado que seria a nossa própria vida. Então, na realidade, este movimento, quando ele está em harmonia, este pesar, ele é sinônimo de desapego e não o inverso. Quando este movimento está em desarmonia, então nós nos sentimos desanimados, nós ficamos sem paixão na vida, nós sentimos que as coisas parecem que não fazem muito sentido, elas não estimulam a gente. Então seria até um diagnóstico, um feedback, né, de como está o seu movimento mental, como é que você fica bem no estado presente e consegue conectar com aquilo que você deve mudar de agora em diante, com as coisas que você já não está mais contente. Seria o grande feedback, ok? Quando a gente pensa no organismo novamente, o movimento mental ele tem uma relação muito direta com os pulmões e com o intestino grosso. Então quer dizer que para eu sentir e ficar neste estado de centramento, eu preciso respirar adequadamente. E aí a meditação novamente, né? Eu estou sempre falando da meditação, mas é que ela realmente é adequada para muitas funções em nós, num todo, né? Então, aí de novo, porque normalmente quando nós entramos em estado meditativo, nós também nos concentramos mais na nossa respiração. Então, essas meditações que trazem uma consciência, inclusive corporal respiratória, são muito interessantes para o movimento mental. Como anda o intestino grosso também é um feedback. Então, quando nós temos qualquer tipo de disfunção, cólica, constipação, diarreia, uma distensão abdominal muito grande, tudo isso diz respeito ao movimento mental e como andam os meus apegos e os meus desapegos, então. Quanto mais apegada eu for a pessoas, a condições, a situações ou a objetos, por exemplo, mais disfuncional estará o meu intestino grosso. Quanto mais eu estiver fluindo, né, com crença, que é uma outra qualidade deste movimento, com a crença de que eu tenho condições de ir percebendo e modificando aquilo que é necessário, então isso vai facilitar o funcionamento do intestino grosso. Ele se manifesta então no nosso nariz, que na verdade então é o começo do nosso sistema respiratório, então está muito diretamente relacionado com os nossos pulmões e com a capacidade de sentir os odores também, tem relação direta com o elemento metal. Outra coisa também é a nossa pele, então a qualidade de textura, de elasticidade e de umidade que existe na nossa pele diz respeito muito a este elemento, então este movimento, e por isso também tem relação com esse estado de tristeza, de pesar, de desânimo, de melancolia, vai se refletir na nossa pele, que aliás é aqui também que existe uma energia, então um Qi de defesa, que eles chamam de Wei Qi, que então vai ter uma relação direta com o estado comportamental. O que eu estou querendo dizer então é que dependendo das minhas emoções, principalmente para o apego, eu posso gerar um déficit das minhas defesas, principalmente na superfície do corpo, e aí ficar mais suscetível às invasões de frio, de calor, de umidade, que podem me gerar gripes, resfriados, rinites, bronquite asmática, tudo relacionado, todos esses sintomas relacionados com o movimento mental. Então, como eu me relaciono dentro, vai ser como eu me relaciono fora. É sempre assim. E é justamente o movimento mental que faz essa comunicação muito íntima e direta com essas duas faces, com a interna e com a externa. Então, é bastante interessante você olhar o quanto você consegue se desapegar, é o tanto que você consegue se relacionar também. Tem um paradigma aí bem interessante com o elemento metal, ok? O sabor dele é o picante, então
rabanete, por exemplo, gengibre, canela, que além de quente também é picante, vão fortalecer esse sistema. Então, quando em terapia, por exemplo, é diagnosticado que o indivíduo tem uma deficiência ou uma alteração do movimento metal, se for pegar e tratar pela parte alimentar, a indicação seriam de coisas picantes. Elas dispersam, elas fazem a gente se movimentar mais para fora. Então eu saio dessa introspecção exagerada, né, eu saio dessa situação onde eu estou me sentindo muito isolada e vou para fora, me movimento para fora. Mas é também num contrabalanço, a gente coloca esses alimentos de uma forma bastante equilibrada para não dispersar demais também. Ok? Então, são algumas orientações, algumas dicas gerais, na verdade, desse movimento. Eu volto a falar dele em um outro momento, quando a gente destrinchar os 5 movimentos em 8 movimentos, ok? Então, por hoje é isso. Curtam o canal, compartilhem e até o próximo vídeo.